Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, galera, tivemos clássico majestoso, São Paulo e Corinthians, segunda-feira aqui no Rio, chuvosa. Em São Paulo também caiu um pedaço. Na hora do jogo não estava chovendo, mas o campo estava bem encharcado, mas bom para a prática do futebol. E tivemos a vitória do São Paulo em cima do Corinthians por 1-0. O São Paulo de Rogério Ceni mostrando recuperação. Segundo jogo de Rogério Ceni, um empate e agora uma vitória. E o Coringão, o Timão, que vem ali numa recuperação também, mas sentiu hoje, na minha opinião, sentiu um pouco a ausência de alguns jogadores, principalmente do Fagner. Senti que o Corinthians sentiu ali a ausência do Fagner ali pelo lado direito, a experiência do Fagner, principalmente no início do jogo, fez muita falta. Fez muita falta mesmo. E a gente vai falar sobre esse jogo agora aqui no nosso canal Resenha com Magalhães. Então, torcida do São Paulo que está feliz, torcida do Corinthians que está meio para baixo com essa derrota, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. Beleza? E só para lembrar, e aqui não é causado, tudo que entra no canal, eu invisto no canal. É só você que está entrando hoje no canal, pega os vídeos antigos e vê como é que era feito. Vê a qualidade, vê como eram as coisas, que você vai ver que mudou e melhorou muito. Então vamos lá, galera. Vamos falar aí desse jogo. São Paulo 1, Corinthians 0. São Paulo de Ceni já mostra outra cara e Timão sentiu os desfalques. Principalmente, lógico, não teve o William, mas o William ainda está começando, aí para, se machuca, volta, mas causa uma preocupação muito maior do que um outro jogador, um Mosquito ou quem for, mas sentiu muito a falta o Corinthians do Fagner. Muita falta ali. O jogo inicia e parece, a impressão que se deu é que o jogo iniciou, mas só o São Paulo começou a jogar. O Corinthians lento, parado, não estava marcando, só estava cercando. O time do São Paulo tocava, o jogador levantava a cabeça, o Benítez se mexendo, ninguém marcando. Ele dominava a bola, olhava para um lado, olhava para o outro, tocava. O time do Corinthians muito passivo, estranho, muito passivo. Desligado. Teve uma bola que saiu, o jogador do Corinthians devagar, lento, foi bater devagarzinho. Pô, já estava encebando com 2 minutos de jogo? Não podia ser. O Corinthians entrou muito fora de rotação, irmão. Muito fora do que era o jogo. Muito fora. E o São Paulo entrou ligado, indo para cima, marcando, botando velocidade, jogando pelos lados do campo e jogando muito. O Rogério Ceni foi malandro, explorou muito o lado direito da defesa do Corinthians, que não tinha o Fagner, ele caiu por ali. Teve um lance
eu não me lembro se foi antes do gol, foi antes do gol, que ficou nítido a marcação do Corinthians estranha, porque o Corinthians fechou todo no meio aqui e deixou as laterais completamente livres para o São Paulo. As duas laterais. No início do jogo você via muito claro. Parece que a marcação do Silvinho foi o seguinte, ó, ponto base, o bico da grande área, lado direito e lado esquerdo. Então, o lateral direito fica na ponta do bico da grande área do lado direito e o lateral esquerdo do outro. E todo mundo marca por ali e deixa lateral. Aconteceu isso no início do jogo. Teve um impedimento do Luciano. Porra, na boa, irmão. Fiquei na dúvida se estava impedido. Não, Magalhães, mas teve o VAR. Porra, você confia no VAR? Como confiar no VAR, irmão? Tem como confiar no VAR. Na boa, o VAR é suspeito, parceiro. O VAR é suspeito. Não liberam áudio. O tal da regulagem que fazem, você confia na regulagem? Na boa, eu não confio. Eu falo isso porque eu não gosto do VAR aqui no Brasil, do jeito que funciona. Eu não gosto, nunca gostei, não é de hoje. E não é dessa rodada, que o VAR só fez cagada. Os árbitros só fizeram um montão de cagada, atrapalharam no jogo do Flamengo, no jogo do Atlético Mineiro, estavam fazendo cagada no jogo do Fortaleza, fizeram cagada no jogo do Ceará. Ou seja, a arbitragem, essa rodada foi um cagalhão. Tanto o árbitro de campo quanto de VAR. E eu não confio no VAR desde que iniciou, irmão. Desde que iniciou. Eu não confio. Eu acho o VAR, minha opinião, tá? Muito suspeita. Você pode acreditar no que você quiser. Eu acho o VAR muito suspeito. Porque não tem transparência. O VAR não tem transparência. Se o VAR fosse transparente, o que eles fizessem, todo mundo soubesse o que está conversando, o que ele está falando com o árbitro, como é feito isso, como é feito... Mas não é, bicho. É tudo muito obscuro. O áudio não pode vazar. Pô, irmão. Então, esse negócio que tem, não pode isso, não pode aquilo, é pra gente desconfiar. Eu, pelo menos, desconfio. Não estou induzindo ninguém a pensar igual a mim. Você quer acreditar, quer confiar no VAR? Legal. Aí você vai falar, pô, Magalhães, já que você não confia no VAR, então você de vez em quando desconfia do resultado. Desconfio. Sim, desconfio. E tem um monte de motivos para desconfiar, tá? Não vale a pena falar aqui, até porque a gente vai levar 10 horas e vamos falar de um montão de coisa. Então o objetivo não é esse. Mas para mim, eu fiquei meio cismado com o impedimento do Luciano. Tá? E depois saiu o gol do Caleri com 7 minutos. Com 7 minutos de jogo, o Caleri faz o gol merecido porque o Corinthians estava parado, não estava jogando, só o São Paulo jogava. Fez o primeiro gol, o São Paulo continuou indo para cima. O Rogério mandando indo para cima. Melhor, mais ligado. São Paulo dominou o jogo durante 70% do primeiro tempo. São Paulo dominou o jogo. Depois o Corinthians começou a acordar. O Corinthians deu uma acordada. Aí começou a correr. Deu uma equilibrada no jogo. Mas se você pegar os números de chutes que tivemos no primeiro tempo, foi muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas no primeiro tempo, foi um jogo bem jogado pelo São Paulo. O Corinthians começou a correr no final do primeiro tempo. Começou a correr, começou a tentar criar alguma coisa, começou Renato Augusto, Juliano começar a aparecer um pouquinho mais, o GP começou a aparecer também, o outro cortando pela ponta, o lateral começando a passar. No final do primeiro tempo, começou o Corinthians a jogar. Aí no finalzinho do primeiro tempo, teve um tumulto lá. Eu, particularmente, aí é só uma visão minha. Para mim ficou barato o cartão amarelo Polizieiro. Para mim ficou barato. Na minha opinião, era o Polizieiro ter sido expulso. Porque o moleque do Corinthians encarou para aquele negócio, só que ele meteu a mão na cara do moleque do Corinthians. Ele meteu a mão na cara.
na minha opinião, era para ele ter tomado vermelho. Tá? E olha, que eu gosto de futebol raiz. Mas futebol raiz, dentro do jogo. Esse negócio de meter a mão na cara, pô, irmão. Negócio de meter a mão na minha cara, porra, não vai prestar, filho. E ninguém gosta de alguém meter a mão na tua cara, empurrar a tua cara. Ninguém gosta. Qualquer um que tá vendo aqui esse vídeo não gosta. E o Lisieiro fez isso. Então, parceiro, é porque acho que foi um garoto. Porque se é um outro moleque, se é ali um filho desencapado. Se é o Roger Guedes, a tendência é que é dar merda. A tendência é que é dar merda. Então, cara, eu sei que não vão concordar. Pelo menos a torcida do São Paulo. Mas eu como árbitro, eu ia pedir para dar uma olhada. Talvez eu expulsasse o Lisieiro, que para mim ele exagerou um cadinho. Então termina o primeiro tempo, São Paulo melhor. Foi melhor no primeiro tempo. Segundo tempo o jogo ficou mais parelho. O Corinthians foi mais para dentro, ficou mais com a bola, o São Paulo deu uma recuada, São Paulo começou a criar, o Corinthians começou a criar, só que o Corinthians estava tentando criar, só que ninguém segurava ali na frente. O Roger Guedes não estava fazendo bem. O de centroavante, o Juliano não apareceu muito, e o São Paulo estava controlando bem o jogo, porque o São Paulo estava marcando bem ali no meio. E agora um destaque individual, o garoto Igor Gomes. Pô, bicho, o moleque correu como se o São Paulo estivesse jogando com um jogador a menos. O moleque correu pra cacete, chutou. Cara, assim, pra mim, foi a melhor partida que eu vi do Igor Gomes. Foi a melhor partida que eu vi dele, os últimos tempos aí. Jogou muita bola, gostei muito do que eu vi do garoto. E marcando, tentando criar, marcando lateral. Ou seja, gostei muito, pra mim foi um destaque do São Paulo, o Igor Gomes. E o jogo, mesmo mais parelho, não estava muito chutado, não tinha muita criação. Na metade do segundo tempo, tinha 5 chutes do São Paulo e 3 chutes o Corinthians. Muito pouco, muito pouco. Aí o Silvinho faz uma substituição interessante. Ele tira o Cantígio e bota o Jô. Ele faz quase que um 4-2-4. E bota o Corinthians para dentro. Aí o Corinthians começa a empurrar o São Paulo. O Corinthians cria oportunidades, poderia ter empatado o jogo. O São Paulo meteu bola na trave. Ou seja, o Silvinho abriu o jogo, abriu a caixa de ferramenta e foi para dentro. Se expôs, ficou mais exposto, porque ele deixou o Juliano ali como o primeiro volante, meteu o Jô lá na área junto com o Roger Guedes, ficou a bola para dentro da área e teve oportunidades. O Corinthians teve oportunidade de empatar o jogo. Não empatou por detalhes, pela zaga do São Paulo ter tirado algumas boas defesas do Volpi. O lance do Corinthians, do São Paulo, eu acho até que rapaz, me fugiu o nome, cara. Me fugiu o nome do goleiro do Corinthians. Jesus do céu. Goleiro do Corinthians, Cássio. O Cássio, acho que até ele toca na bola, naquela que bate na trave, acho que tem até um resvalo dele ali. São Paulo poderia ter feito 2-0 também. E no finalzinho do jogo, o Volpi quase que faz uma cagada e entrega o gol pro Corinthians. Volpi saiu quase fora da grande área, completamente alone. Não sei o que ele foi fazer ali. Saiu mal, capou a bola sobrou no pé do jogador do Corinthians. A sorte que o time do São Paulo estava todo dentro da área e conseguiu tirar a bola. Porque senão o Volpi tinha feito uma cagalhopança. O Ceni já tinha colocado ele de capitão para dar uma moral. Ele não estava comprometendo. No finalzinho ele tenta fazer uma cagada para a torcida começar a achar dele de novo. Volpi, abre teu olho, meu filho. E o São Paulo consegue segurar o jogo e leva 1-0. Então, se você pegar no balanço geral do que foi o jogo, o Corinthians não teve nenhum jogador que você pode falar assim, foi o destaque, desequilibrou. Não teve. O que eu vi é que sentiu a ausência do Fagner, sentiu.
O meio-campo do Corinthians teve dificuldade de criação, porque o São Paulo marcou bem no meio de campo ali o Juliano e o Renato Augusto. Os jogadores de ponta do Corinthians também estavam tendo dificuldades. Então, o Corinthians começou muito mal, depois deu uma equilibrada. Mas não foi das melhores partidas que eu vi do Corinthians. Agora, do São Paulo foi. Do São Paulo que eu vim acompanhando com o Crespo, eu gostei do que eu vi do São Paulo. Não é porque ganhou, é porque estava com uma outra forma, com uma outra cara. Parece que os jogadores compraram a ideia do Rogério Ceni. E você viu os jogadores correndo, batalhando. Apesar do Luciano ser chato pra cacete, o Luciano é um dos jogadores mais chatos que tem no futebol brasileiro. Ele reclama da porra toda. É muito chato. Se ele jogasse bola o que ele reclama, irmão, ele seria o melhor do mundo. Não é que ele seja ruim, mas ele reclama muito mais do que joga. Ele reclama demais. Mas estava correndo, e para mim um destaque do São Paulo é o Igor Gomes, que jogou muita bola, correu muito, parabéns. E o São Paulo dá aquela subida na tabela. A gente vai até ver aqui, agora rapidinho, só uma estatística aqui do que foi o jogo, rapidinho aqui, ó. 8 chutes do São Paulo, 10 do Corinthians. O Corinthians deu, no segundo tempo, acho que o dobro ou o triplo de chutes do primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo o Corinthians deu 1 ou 2 chutes. A maioria dos chutes do Corinthians foi no segundo tempo. E a maioria dos chutes do Corinthians foi depois da substituição do Silvinho. Então o Corinthians chutou mais. Mais chutes em direção ao gol. 2. São Paulo foi mais feliz. Desses 2, um entrou. Posse de bola foi mais do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Precisão no passe bom para os dois times. São Paulo fez muito mais faltas do que o Corinthians, principalmente porque acabou ficando um pouco mais atrás, ficou marcando mais. E muitas dessas faltas, dessas 21 faltas, foi no final do segundo tempo que o São Paulo começou a talhar o jogo, começou a parar o jogo na falta. Então, pelo menos umas 10 dessas 21 aí foi feita nos últimos 5 minutos. Então, um jogo equilibrado, onde o início do jogo do São Paulo que fez a diferença. Com isso, o Corinthians ali continua na 6ª colocação com 40 pontos, mas agora com 27 jogos já, né? E o São Paulo dá uma descolada da parte de baixo da tabela, e eu venho falando uma coisa há muito tempo. A galera que está brigando para não cair vinha colocando o São Paulo nesse bolo. Eu venho há muito tempo, quem acompanha o canal, eu falo, meu irmão, quem está brigando para não cair, esquece o São Paulo. Não coloca o São Paulo nesse bolo. Mesmo antes do Ceni assumir, com o Crespo, eu já falava, esquece, o São Paulo não cai, irmão. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo, pela minha avaliação, por pior que fosse, não iria cair na minha opinião, com o Crespo. Com o Ceni, com o time encorpando mais e comprando a ideia, que parece que é isso que está acontecendo, esquece. O São Paulo daqui umas 2, 3 rodadas, acredito eu, já está começando a vislumbrar, a torcida já vai estar falando em Libertadores. Até porque a Libertadores pode chegar no G9. Se chegar no G9, o São Paulo está a 1 ponto do G9, que é o Cuiabá hoje. Então, irmão, o São Paulo dá uma distânciazinha, está ali a 6 pontos do Juventude, dá uma tranquilizada para os próximos jogos. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!